Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, o verso de número 17. Vamos começar nossa meditação de hoje a partir desse texto. Também eu queria que você abrisse sua Bíblia em Levítico, capítulo 1, a partir do verso 1 também, e Números, capítulo 5. Então nós vamos ler Mateus 5, Levítico 1 e Números 5. Nesta ordem, tá? Então, antes vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, tomaremos a Tua palavra em nossas mãos para lê-la, pelo que rogamos ao Senhor a graça de compreendê-la. Que o Teu Santo Espírito haja em nós, a começar em mim, a fim de que não somente entendamos, mas pratiquemos, andando assim, ó Deus, debaixo da Tua vontade. Oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, Mateus 5,17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Agora vamos para Levítico, capítulo 1, verso 1. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Agora vamos para Números 5, verso 1 também. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo, todo imundo, por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis para fora do arraial, os lançareis, para que não contamine o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel: quando um homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometeu e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem o fez culpado. Até aqui. Meus irmãos, quando nós olhamos o ministério do Senhor Jesus Cristo, o ministério terreno dele, portanto, quando ele habitou encarnado entre nós, uma das coisas que a gente vai ver com muita clareza é que Cristo não cometeu nenhum pecado, ele não transgrediu nenhuma lei que o fizesse culpado. E nesse sentido é importante que a gente perceba que, particularmente no que diz respeito ao povo judeu, você tinha 3 leis ali muito claras, muito evidentes. A lei moral, que são os 10 mandamentos. Você tinha uma série de prescrições cerimoniais, que é chamada de lei cerimonial, e você tinha também as leis civis, que regulam o trato das pessoas umas com as outras dentro da sociedade de Israel. É bem verdade que na época do Senhor Jesus Cristo você não tinha Israel como tinha no Antigo Testamento, mas você tem ali aquele povo praticando e observando aquelas leis. Quando o Senhor Jesus Cristo vem então para cumprir o seu ministério, ele vem e cumpre toda a lei. E quando é dito toda a lei, nós precisamos entender, à luz da própria Escritura, que o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei cerimonial, toda a lei civil e toda a lei moral. Portanto, segundo a avaliação do próprio Deus que deu a lei, Cristo não tinha cometido o quê? Nenhum pecado. E é interessante perceber que até mesmo quando o Senhor Jesus Cristo foi julgado e condenado, essa condenação se deu de modo injusto, porque levantaram um falso testemunho contra o Senhor Jesus Cristo, acusando assim de ter blasfemado e desobedecido ao rei, e por conta disso, então, ele foi condenado. Então, quando nós lemos a Escritura, particularmente os Evangelhos, a gente vai se deparar com esta realidade, e há um testemunho da própria Escritura, e até mesmo dos pagãos, de que o Senhor Jesus Cristo não transgrediu nenhuma lei, ele cumpriu tudo, e não havia nele qualquer pecado.
Mas a gente precisa também compreender que, assim como ele cumpriu todas as coisas perfeitamente, havia um propósito nesse sentido. Porque lembre-se que nós tínhamos, por dever pactual em Adão, o dever de cumprirmos a lei também. Só que, quando nós lemos a Escritura, percebemos que nós éramos, e somos ainda, incapazes de cumprir perfeitamente a lei do Senhor. E isso em qualquer um desses aspectos. Por exemplo, quando nós olhamos para o povo do Senhor, o povo de Israel, esse povo transgrediu lei cerimonial? Com toda certeza. Basta ler o texto de Isaías capítulo 1, que você vai se deparar logo no início daquele texto, daquela profecia, Deus acusando esse povo de que estava prestando um culto indevido. Quando nós olhamos para a Escritura, e aí que a gente tem que se comparar também, vemos o povo do Senhor desobedecendo a leis civis? Com toda certeza. Basta observar também a relação que esse povo deveria ter com as pessoas menos favorecidas, que você vai ver várias acusações ao longo da história do povo do Senhor, de que eles negligenciaram o trato com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, a prática da misericórdia, a prática da justiça, o que também era condenável. Então você vê o povo quebrando a lei cerimonial, você vê o povo quebrando a lei civil, e o que dizer da lei moral? Com toda certeza também houve essa quebra. Agora lembre que nós não somos diferentes deles. E se nós trouxermos aqui, guardadas as proporções, pensarmos aqui nas leis civis, você já infringiu, não precisa me responder, tá? Só pensa, você já infringiu alguma lei de trânsito? Então vamos fazer aqui uma proporção. Imagine que a gente tem aqui as leis civis, e equiparando, se nós tivéssemos hoje as nossas leis de trânsito. Você já infringiu alguma lei de trânsito? Por exemplo, você já consultou o celular dirigindo? Passou por algum sinal vermelho? Deixou de dar uma seta quando você ia fazer uma conversão? Fez uma conversão? Então eu não vou nem prosseguir, porque eu tenho certeza que você, se não incorreu nisso, já viu alguém fazendo. Então, a nossa incapacidade é visível, é patente. A pergunta é, se diante dos homens a gente já tem essa incapacidade, o que dizer diante de Deus? Nesse sentido, portanto, no sentido de observância da lei, o Senhor Deus manda o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse se submeter à lei e cumprir toda ela sem transgredir um só mandamento. Por isso que o texto que nós lemos inicialmente, de Mateus capítulo 5, 17, você vai ver o Rei Jesus, essa era a ênfase do Evangelho de Mateus, disse de si mesmo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para o quê? Para cumprir. Então Cristo está atestando, eu vim para cumprir. Qual lei? Cerimonial, civil e o quê? E moral. Ele cumpriu toda a lei, todos os pré-requisitos. E aí a Confissão Belga traz hoje o artigo de número 25, que você deve estar aí já disponível no grupo da igreja. Esse artigo que vai versar exatamente sobre isso, sobre Cristo e o cumprimento da lei, de sorte que nosso tema hoje será: Cristo cumpriu toda a lei para nos libertar dela. Cristo cumpriu toda a lei para o quê? Para nos libertar dela. E aí a gente precisa guardar esse ensino na nossa mente, primeiro, entendendo que Cristo cumpriu toda a lei cerimonial e nós hoje não precisamos observá-la. Primeira lei que ele cumpriu, que deve ser observada por nós, que ele cumpriu toda a lei o quê? Cerimonial, e nós não precisamos mais o quê? Observá-la. Por favor, note comigo que diz assim: cremos que as cerimônias e figuras da lei terminaram com a vinda de Cristo e que assim todas as sombras chegaram ao fim. Tudo que dizia respeito à lei cerimonial estabelecida pelo povo do Senhor no livro de Levítico que nós lemos agora, elas em Cristo tiveram o seu cumprimento e elas chegaram ao fim. Então, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Veja comigo os versos número 9
e 10. Hebreus 9, 9 e 10. Olha o que é dito. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma, que não é reforma protestante não, tá? O tempo da reforma é quando Cristo haveria de vir e cumprir todas as coisas. Então, quando Cristo veio e trouxe esta reforma, essa mudança, agora não há para nós, como também não havia para o povo desta época, a obrigatoriedade de considerar e observar a lei cerimonial. Paulo vai lidar com isto quando vai falar sobre a supremacia de Cristo em detrimento destas cerimônias. Por favor, abra sua Bíblia agora em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo 2. Com isso eu estou mostrando aos irmãos que de fato a lei cerimonial existiu, mas quando Cristo veio, esse tempo da reforma, então não há mais necessidade de observá-la. Um detalhe importante é que as pessoas, pastor, então não precisa mais estudar. Não, você precisa estudar, você precisa conhecer, até porque elas trazem consigo todo um sentido que apontava para Cristo. É o evangelho da antiga aliança, então você precisa conhecer. Há um cerne ali que é preservado no que diz respeito à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Mas eu não preciso mais cumprir esta lei. Então eu preciso conhecer, mas não preciso o quê? Cumprir. Então Colossenses, por favor, capítulo 2, verso de número 16, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de... Preste bem atenção, você vai observar que no verso 16, assim, ninguém, pois, vos julgue. Paulo está linkando o que ele está dizendo aqui com o que ele apresentou anteriormente. O que ele apresentou anteriormente? Ele está mostrando a obra de Cristo na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados. Veja comigo, por favor, que no verso 13 diz assim: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o quê? A qual nos era prejudicial, o qual, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, quando ele diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, gente, tudo já foi cumprido. Então você não tem mais por que ser julgado se você não observar o dia da festa da lua nova, se você não observar uma determinada restrição alimentar, porque isso teve o seu tempo. Isso eram sombra das coisas que haviam de vir. Retomando, por favor, verso 18 desse mesmo capítulo, diz: ninguém se faça apto contra vós outro, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões e fatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retenda a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Agora leiam juntos a partir do verso 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem contra. Então veja, não há mais necessidade de cumprir. Ok? Então você hoje é crente. A única observação que você tem que fazer é aquela da prescrição do culto simples, já no Evangelho.
Ok? Volte lá, por favor, para o texto de Levítico, capítulo 1, que nós lemos agora há pouco. Vamos supor que você ainda estivesse sujeito à lei cerimonial. Como é que deveria ser o seu culto quando você chegasse aqui agora à noite? Tá? Abriram? Vamos supor, viu, que você estivesse lá. Não, pastor, Cristo veio, ele não cumpriu. E eu preciso cultuar a Deus. Como é que deveria ser o seu culto? Você deveria chegar assim. Levítico 1, por favor, verso 3. Se a sua oferta for de holocausto de gado, trará macho sem defeito. Então você teria que chegar aqui com gado, macho, e sem o quê? E sem defeito. A porta da tenda da congregação. Ali na porta você ia chegar. Aí o que mais? O trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue, e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então você ia chegar com o bezerro, eu estaria aqui, o pastor Alexandre e o pastor Marcos, vestido de estola sacerdotal, com mitra, com tudo, ia pegar o bezerro, pegar o cutelo e molar, o sangue ia aspergir, e a gente ia jogar sangue para vocês aí, como fazia anteriormente. Você está vendo esse culto desse jeito? Não. Por que não precisa? Porque o sangue já foi derramado, de uma vez por todas. Então você não está mais sujeito a esse tipo de lei. Cristo cumpriu. E se você tentar fazer isso novamente, como fazem os católicos na missa, porque a cada missa realizada é Cristo sendo sacrificado novamente, isso é um atentado contra a doutrina do Senhor, a obra única do Senhor Jesus Cristo. Então foi o sacrifício único, de uma vez por todas, não há mais necessidade de se repetir. A segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção é quando Cristo cumpriu o seu ministério, ele concedeu-nos liberdade desta lei. Ele cumpriu tudo e ele concedeu o quê? Liberdade para nós. Por favor, abra sua Bíblia agora em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Abriram? Eu vou ler a partir do verso número 23, tá? Então, foi o que Cristo fez? Ele cumpriu a lei, toda ela, e o cumprimento da lei dele conta em nosso benefício, de sorte que nós agora somos livres da lei. Nós não precisamos mais submeter a esta lei. Vamos lá, Gálatas 3, 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, um pedagogo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, nós não precisamos mais dessa subordinação à lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu esta lei. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo o quê? A promessa. Agora vá para o capítulo 5, por favor. Verso 1. Então, Cristo veio, nós estávamos sendo conduzidos pela lei a Cristo, né? Então a lei nos conduzia a Cristo. Uma vez que Cristo veio e cumpriu a lei, nós não precisamos mais da lei para esta condução, porque já estamos debaixo da graça de Cristo e agora estamos livres da lei. Por favor, veja agora verso 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? Livres do pecado, né? Livres da condenação e livres da obrigatoriedade da lei para a nossa salvação.
Ok? Livres da obrigatoriedade da lei para a nossa o quê? Salvação. Porque a lei cerimonial foi cumprida, não há mais necessidade. A lei civil também não há mais necessidade. Por quê? Porque não existe mais Estado de Israel como havia antes. Mas existe uma lei que permanece. Qual é a lei? A moral. Então, nós ainda estamos submetidos a essa lei, mas não para sermos salvos, porque fomos libertos. Veja que ele disse, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo a julgo de... O que seria isso? É eu querer me submeter de novo à lei. Se ele me libertou, para que eu vou ficar de novo debaixo da lei? Aí você pergunta, mas pastor, então como é que é isso agora? Agora vai para Romanos, capítulo 13, por favor. Romanos, capítulo 13. Veja em que sentido nós estamos agora debaixo desta lei. Não para a salvação, mas por entender que nós temos da parte de Deus requerido o dever de andarmos em santidade, com um padrão correto. E como é isso? Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem o quê? Quem ama o próximo tem cumprido, pastor. Então ainda cumpre a lei? Cumpre a lei moral. Para ser salvo? Não, porque sou salvo para tê-la como meu padrão de santidade de vida. Aí ele diz, olha, pois isto, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o... Então, pastor, Cristo veio, cumpriu toda a lei, verdade? Verdade. Qual aspecto? Os três: cerimonial, civil e moral. Eu preciso cumprir a cerimonial? Não. Eu preciso cumprir a civil? Não. Naqueles termos, não. E a moral? Sim. Para ser salvo? Não. Porque eu fui salvo. Então, Cristo me libertou do cumprimento da lei no que toca à observância dela para a salvação. Mas como eu já fui salvo, eu observo a lei moral. Por quê? Porque o cumprimento da lei é o amor. Está aí, Romanos 13, verso de número 10. Então vamos lá. Primeiro, Cristo cumpriu toda a lei, Cristo me libertou da lei e, finalmente, Cristo nos deu uma lei para o nosso aperfeiçoamento. Vamos lá? Por favor, abramos a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 15, verso de número 1 a 4. Romanos 15, 1 a 4. Então, Cristo cumpriu, Cristo nos libertou e Cristo nos deu a lei para a nossa o quê? Santificação, para o nosso progresso na fé. Tá? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Agora leiam juntos o verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras... Então veja, a Escritura vai me guiar em um modo de vida agradável ao Senhor. Aí você faz a pergunta: mas como é que Deus quer que eu ande, segundo a Escritura, de modo agradável a Ele? O que Ele quer que eu faça? Eu posso viver de qualquer jeito? Que regra Ele me deu para isso?
De modo geral, a palavra. Mas qual foi a regra específica? Que lei foi esta? Não é a cerimonial. Não pode ser a civil. Então, qual é a lei que Deus me deu hoje para eu andar deste modo agradável? A lei moral. Então, você que é crente, eu que sou crente, nós que tememos ao Senhor, nós que fomos regenerados, nós precisamos sim conhecer a lei de modo geral, ela nos seus sentidos específicos, mas de modo mais detido a lei moral. Por quê? Porque é ela que regula o nosso procedimento, tanto no que diz o relacionamento com Deus, como também com quem? Com o próximo. Ficou claro? Abra a sua Bíblia aí, por favor. Segunda epístola que escreveu Pedro. Segunda epístola que escreveu Pedro. Capítulo número 3. Veja como Pedro percebeu isso também, visto que ele não está cobrando que o povo cumpra lei cerimonial, nem lei civil, mas ele está falando de uma lei aqui. Qual é a lei que Pedro está dizendo que o povo tinha que entender e cumprir? 2 Pedro 3, vou ler a partir do 1, tá? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Agora veja, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos o quê? Apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias. Então veja, aqui você tem um contraste estabelecido. Pedro está dizendo, olha, eu estou trazendo aqui à memória de vocês o que Deus quer que nós façamos. Agora, neste mundo, você vai ter dois tipos de pessoas: aquelas que vão andar segundo a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, agradar ao Senhor, salvas, e aquelas que vão andar segundo as suas próprias paixões. Qual é a regra destas aqui? Que querem andar segundo as próprias paixões? A lei de Deus? Não. Sua própria lei. Seu próprio desejo. Nós que fomos salvos, sabemos que Cristo cumpriu toda a lei, que Ele nos libertou dela, mas que Ele nos deu uma lei moral para guiar o nosso procedimento, de modo que a gente possa andar e agradar a Ele. Então você diria assim, pastor, hoje eu preciso de lei? Precisa, meu filho. E Deus te deu essa lei. Lei que foi anunciada e ratificada pelo Senhor, pelos apóstolos. E é essa lei que eu e você precisamos conhecer e observar. E a lei cerimonial eu preciso conhecer? Precisa. Observar? Não. A lei civil eu preciso conhecer? Preciso. Observar? Não. E a moral, preciso conhecer? Sim. Observar? Sim. Para ser salvo? Não. Porque fui salvo pelo Senhor. Então, sabedores de que Cristo cumpriu toda a lei, isso nos dá a alegria, o prazer de saber que a gente não precisa mais observar a lei para ser salvo. Porque Ele já fez isso, de uma vez por todas. Mas como salvos, eu preciso saber qual é a lei de Deus, para andar nela e agradar ao Senhor. Quais são as coisas que você precisa então considerar sobre isto? E eu queria que você fosse bem criterioso nesse sentido, tá? O quanto você conhece da lei de Deus? Pense aí. O quanto você conhece da lei de Deus? E eu vou começar do básico, tá? Em quantas partes são divididas a lei moral? Não precisa perguntar, ou responder, só pensar. Quantas partes são divididas a lei moral? Quantas são as palavras da lei moral? Os mandamentos. Ok? Quais são os 4 primeiros? Quais são os 6 últimos? Qual a ordem e por que eles se encontram nesta ordem?
O que cada um deles abarca? São perguntas simples, porém necessárias. Você tem que saber. Por quê? Porque você vai ter que ser daqueles que observam a lei. Para ser salvo? Não. Porque você foi salvo. Pense sobre isto, meu filho. Você pode dizer assim, pastor, mas não precisa não, por favor. Vamos considerar um exemplo, tá? Dentro desta aplicação. A importância da lei. O apóstolo Paulo escreveu uma carta a Timóteo. Por favor, abra aí comigo. 1 Timóteo, capítulo 1. Verso de número 8. Veja Paulo falando da lei. Veja que ele não está falando nem da lei cerimonial, nem da lei civil. Ele está falando da lei moral, tá? Um âmbito mais específico. Aí você vai dizer, mas na época que Paulo escreve essa carta, Cristo já tinha morrido, é verdade. Então ele já tinha cumprido a lei. Mas Paulo traz de volta a lei. Verso 8, 1 Timóteo 1, 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. Ó, então eu preciso saber a lei. Porque ela é o quê? É boa. Agora veja o que ele diz, ó. Se alguém dela se utiliza de modo que, então tem um uso da lei que não é adequado. Então qual é o adequado? Ela não somente é boa, mas ela deve ser usada de modo certo. Mas se eu não sei como é, se eu não sei qual é, se eu não sei como usar, como é que vai ser? Então Cristo veio e libertou-nos, amém. Mas Ele nos deu essa lei para que a gente possa andar de acordo com a vontade dEle. E fazer um uso de modo legítimo. E se não fizer, olha o detalhe, ó. Verso 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, reverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas. Aqui ele está fazendo o histórico dos 10 mandamentos, a parte final, né? Raptores de homens, mentirosos, perjúrios, para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, lei tem a ver com doutrina boa. Então, minha pergunta é, o quanto você conhece da lei e quanto você tem observado dela? Não para ser salvo, tem que frisar isso, mas porque você foi salvo. Você é um cumpridor da lei? Pense sobre isso. A segunda coisa que eu quero lhe fazer pensar é, agradeça a Deus por Ele ter lhe liberto do cumprimento da lei para a sua salvação, porque senão nós estaremos perdidos até agora. Porque, irmãos, bastou fazer uma simples pergunta sobre lei de trânsito, a gente já está condenado. Imagine o resto. Então, bendito seja o Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Pai que nos enviou o Filho para cumprir a lei em nosso lugar. Agradeça a Deus. Lembra do apóstolo Paulo falando? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele nos libertou, agradeça a Ele, porque senão nós estávamos perdidos. Perdidos. Isso é tão sério que uma certa feita um jovem se aproximou do Senhor Jesus Cristo, rico, e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Foi o que ele disse, conhece os mandamentos? Ele disse, conheço, não só conheço como eu pratico, ó, faz tempo que eu faço. Ele disse, disseste bem, só falta uma coisa para você agora, você vai vender tudo que você tem, dá aos pobres, e siga-me. Aí o texto diz que ele, porque era rico, tinha muitas posses, não quis vender, saiu triste, porque considerou maiores as riquezas desse mundo do que a riqueza do Senhor, a avareza, que é idolatria. Quando Cristo foi apontar a salvação, tinha que necessariamente passar pela lei.
nós não teríamos condição de fazer, porque nós éramos o jovem rico. Mas Ele cumpriu em meu lugar e no seu lugar. Então agradeça a Ele, porque Ele te salvou. Vá para casa com gratidão no seu coração. Se Cristo não tivesse agido em nosso favor, nós ainda estaríamos presos à lei e condenados. E eu quero finalizar, para que você possa ir para casa, pensando no seguinte: quando o apóstolo Paulo fala de lei, aqui nesse texto de Timóteo, de Romanos também, ele sempre exalta a lei, não é? A lei é boa, o mandamento é santo, justo, bom. Agora, por que a lei é o que é? Sabe por quê? Por causa daquele que nos deu a lei. Porque ela expressa o caráter santo e justo de Deus. Então não seja daqueles que odeiam a lei, mas dos que amam a lei. Por quê? A lei pela lei? Não. Mas pelo que ela é em Deus. No sentido de o salmista ter dito: ó Senhor, quanto que amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Então ame a lei do Senhor, ame a palavra do Senhor, ame os mandamentos do Senhor. Porque o Senhor nos deu. E isso é uma expressão da sua bondade. Considere isto, aplique isso na sua vida, e certamente a sua vida será diferente, como livre em Cristo, que cumpriu toda a lei, e como alguém que vive para Cristo, obedecendo a lei, como gratidão a tudo que Ele fez por nós. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.